Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos no nono ano para nossa aula de língua inglesa de hoje. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês já de cara no começo dessa aula. Today it's the finish of Group 5. Hoje então nós vamos finalizar todo o grupo 5. O nome desse grupo 5, como a gente já havia conversado antes, é Combinations, que a gente também está chamando de ligações em outras disciplinas de língua portuguesa. E in this group we're talking about something that will tie us together. Então, nesse grupo, a gente conversou bastante sobre coisas que nos ligam. Pode ser desde uma ligação química, lá na nossa disciplina de química, quanto o que nos liga ao chão, como o equilíbrio, como a gente já viu lá em física. Além disso, a gente também falou de algumas ligações genéticas, que é o nosso principal assunto lá em biologia. In English, nós ficamos responsáveis de fazer ligações interpersonal, de formas interpessoais. A gente já até comentou um pouquinho sobre essa questão da interpessoalidade. Quando a gente comentou principalmente da nossa forma de nos relacionar com outras pessoas, ou então a nossa forma de aprender, the learning skills. Dentro do Learning Skills, nós falamos bastante sobre o interpersonal, onde você precisa ter uma ligação ou então um convívio com outras pessoas para poder montar uma bond, uma ligação, a tie, uma forma de ligação mais forte. Dentro desse grupo 5, nós trabalhamos o capítulo 5, the chapter 5. E o que ele fala nesse capítulo 5? Ele vai falar basicamente sobre what ties us together. Esse é o title of the chapter. Então, nesse capítulo, nós conversamos bastante sobre o que nos une, o que nos mantém unidos, o que nos mantém atados. What ties us together? Lembre-se que por mais que comece essa frase com um pronome interrogativo, ela não é uma frase interrogativa, porque esse what ele começa a mudar a sua posição semântica. Ele vira então um pronome relativo. O que nos mantém juntos? Então ele vai relacionar com alguma coisa. Por isso que ele é um pronome relativo. E é uma das coisas que a gente vai ver na aula de hoje também. What ties us together? O que nos mantém unidos? E a gente falou então de dois pontos já que nos mantêm unidos até então. E hoje nós vamos falar do último ponto. The first point is the módulo 13. O primeiro ponto é o módulo 13, onde nós falamos sobre family ties, sobre os laços familiares. E como estar próximo da nossa família nos ajuda bastante nesse processo. The next point is the módulo 14. No módulo 14, que é o nosso próximo ponto, nós conversamos sobre friendship, sobre as amizades. E é justamente muito importante a gente falar de amizades, porque às vezes, por vários motivos na vida, nós podemos ficar um pouco longe da nossa family. E que nos mantém tie us together, o que nos mantém juntos, são as nossas friendships. Isso acontece bastante. Hoje nós vamos falar lá do módulo 15, lá do nosso módulo 14, ou módulo 15. Ele vai falar de similar but different. Então a gente vai conversar sobre coisas que são parecidas, porém elas também podem ser bastante diferentes. Eu vou focar aqui principalmente no estudo dos twins, até porque a gente também vai falar um pouquinho deles lá em biology, quando a gente for falar de engenharia genética durante essa semana. Então, a nossa última aula, que é de biologia, essa semana eu vou falar um pouquinho sobre engenharia genética e genética forense. Então, gravem bem esses nomes que a gente vai ver aqui em inglês e também vamos ver lá em biologia. E é uma das coisas que eu sou apaixonado quando junto essas duas áreas tão legais. Agora, então, eu vou para os avisos e logo depois a gente vai para o organizador visual. Ou então, aqui em inglês, Mind Map. Então, gente, o primeiro aviso que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Nossa aula Zoom de língua inglesa, ela acontece toda segunda-feira. Geralmente a gente coloca ela por último, então geralmente ela vai chegar lá na última aula, que é de 9h20 até as 10 horas da manhã. 9h20 to the 10 o'clock. Ou então ela é a primeira. A gente sempre decide lá no momento, não tem problema nenhum. Afinal de contas, as 3 aulas Zooms da segunda-feira são todas comigo. Então não tem problema, a gente pode estar conversando direitinho sobre cada uma delas e tirando todas as dúvidas sobre elas também.
Só que aqui no YouTube você vai encontrar a nossa aula todas as segundas-feiras, ok? Então, every Monday we found this class on the YouTube. Toda segunda-feira. Geralmente os links são mandados perto de 8 o'clock, early 8 o'clock, but that's no problem, because you have all the day and all the week to do this class. Vou fazer toda essa questão nessa semana, ok? Let's go to the organization map, visual or mind map. Vamos lá, gente. E no mind map, durante toda essa semana, ou todo esse capítulo, na verdade, que é o capítulo 5, the chapter 5 of the group 5, we're talking about this. A gente falou um pouquinho sobre isso. The name of the chapter, o nome do capítulo, the title, is that. What ties us together? O que nos mantém unidos. Joia? E o que foi que a gente já viu durante todo esse processo, durante todos esses módulos? Nós vimos positive and negative traits. So, we're talking about the traits. Nós falamos sobre os traços de personalidade, podendo eles ser positive or negative, e isso relacionados com birth order, com a sua ordem de nascimento. Então, quando a gente comentou lá sobre family ties, nós comentamos onde a sua ordem de nascimento ela vai te conferir alguns traços de personalidade, algumas personality traits, ok? So, in this very modular, então nesse mesmo módulo, a gente também falou um pouquinho sobre possessive case, o caso possessivo, que é o caso da língua inglesa, onde a gente indica a posse de alguma coisa através do apóstrofo S. Ok? In the last class, na última aula, nós também falamos um pouquinho sobre relative pronouns, os pronomes relativos, onde por mais que eles aparentem ser e também façam parte de outros tipos de pronomes, como por exemplo o pronome interrogativo, eles também fazem relação com algo que já foi dito, por isso o nome relative pronouns. Ok? And today we are talking about the family. Nós vamos falar um pouquinho sobre família. Vamos falar sobre twins. We're talking about other things like brothers and sisterhood and brotherhood. So this is a very important class. Detalhe, gente, na aula de hoje, por ser a última do nosso do nosso chapter inteiro, hoje a gente não tem grammar, mas a gente vai ter bastante interpretation of tests. Então eu quero pedir que a gente utilize as mesmas técnicas de leitura que eu já tinha ensinado antes para vocês na nossa aula presencial e eu sempre repito nas nossas aulas via virtual. Eu quero que vocês pausem o vídeo, deem uma lida sozinhos e depois escutem apenas na terceira vez o áudio daquele texto. É muito importante para vocês já conseguirem desenvolver a habilidade de leitura, ok? So, let's start. Vamos começar. Module 15, módulo 15. Similar but different. Parecidos, mas não iguais. Sim, é uma idiomatic phrase. É uma frase idiomática, onde nem sempre a tradução literal é a que vai fazer parte. Por exemplo, similar but different pode ser traduzido para igual, mas diferente. Mas também é uma sentença idiomática onde a gente fala, onde a gente pode conversar sobre igual, mas nem tanto. É uma das coisas que a gente fala em língua portuguesa que não tem exatamente uma tradução literal, letra por letra, palavra por palavra, na língua inglesa, ok? Como sempre, nós vamos iniciar com algumas questions sobre o nosso assunto. Então, a gente vai primeiro estudar as questions for the subject, ok? The first question. Are twins always alike? O que significa isso? Twins são os gêmeos. Então, seriam os gêmeos always alike? Sempre parecidos? Always. Sempre, always. Alike? Sempre parecidos? Segunda questão. The second question.
Do you know any twins? A gente conhece alguns gêmeos? Lívia, Letícia. How can you identify identical twins? Como você consegue identificar gêmeos identicals? Eu tenho algumas alunas idênticas mesmo, principalmente em outra escola, em que, sinceramente, ainda não consegui identificar direito. Elas são muito parecidas. Tem sinalzinhos que a gente consegue diferenciar e tal, mas olhando rápido, não dá. The third question. Do twins get the same grades on tests? Os gêmeos, eles conseguem obter the same grades, as mesmas notas nos testes? Não. Algumas conseguem bem similares. Isso é verdade. Então pode ser que uma consiga 9.5 e a outra 10. Isso pode acontecer. Very similar, but the same nem sempre. The next one. Can twins read each other's mind? Os gêmeos conseguem ler the mind, a mente um do outro? Eu acho que sim. Tenho quase certeza. E aí, meninas? Contem aí pra gente aqui nos comentários, Lívia, Letícia, vocês conseguem ler a mente uma da outra? O que uma quer fazer, a outra não querem fazer? Ou então o que uma tá pensando, que a outra também tá pensando? Me conta, eu tenho essa curiosidade mesmo, viu? Ahn, Dependendo do tipo de relação que você tem com uma pessoa, isso é possível. Isso é bem possível de acontecer. Só que nem sempre. Agora com gêmeos, será? Conversa aqui, gente. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Agora nós vamos fazer a leitura do Twins. Eles estão lá na page number 96, na página número 96. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora, dar uma lida em todo esse texto que está aí na página de vocês, 96 and 97, 96 e 97. Leem tudo, dá uma olhada em todas as imagens que nós temos aí. E depois disso vocês voltam aqui para a gente poder ouvir a leitura do texto, ok? Então, podem começar. Como eu acho que vocês já leram o texto, já marcaram as palavrinhas que conhecem, tudo do jeitinho que a gente já tinha combinado, agora eu vou ler o texto para vocês, ok? Twins. Identical twins are exactly alike. They are always the same sex. They look exactly alike, and their mother usually dresses them the same when they are little kids. The medical name of identical twin is monozygotic twins. Identical twins develop when a single sperm from the father fertilizes a single egg from the mother, and then the zygote divides into two separate embryos and start forming two babies. Each of them shares exactly the same genetic component and identical genetic structures. They also share a placenta. Então, gente, nós temos dois grandes tipos de gêmeos. Nós temos os gêmeos identicals, que não é o caso das meninas, elas são até bastante diferentes entre si. Mas o que acontece quando eles são iguais? Você vai ter um único sperm and one only egg. Então, um único esperma e um único óvulo. Eles vão fecundar, the fertilize, mas aqui dentro dessa fertilização eles vão acabar se dividindo in two or more, geralmente two. Com isso, você vai gerar dois seres, two babies, dois embryos, dois embriões separados, diferentes, mas eles tiveram origem em uma única fertilização. Isso são os monozygotic twins, são os gêmeos monozigóticos. Também existem os heterozigóticos. O que acontece quando isso acontece, que é o caso das meninas que estão aqui na sala. São dois óvulos que são que são fertilizados por dois diferentes espermas. Isso pode acontecer. E nesse caso de gêmeas não monozigóticas, não idênticas, podem aparecer gêmeos com
sexos diferentes, um masculino e outro feminino, pode vir com algumas características diferentes, mas isso não acontece, por exemplo, lá nos gêmeos monozigóticos. Eles têm que compartilhar o mesmo sexo, então sempre vai vir ou dois homens ou duas mulheres. Ou então eles vão compartilhar, ou então não. E com isso vão compartilhar algumas semelhanças físicas muito iguais. Lembrando sempre que, no caso dos gêmeos idênticos, eles vão compartilhar, to share the same genetical components and structures. Então, as estruturas genéticas lá de cromossomo, de genes em geral, eles são sempre iguais. Então, você tem duas pessoas praticamente iguais, como se fossem clones, e ao mesmo tempo not so clone, não tão clones assim. Algumas coisas que a gente precisa saber e alguns fatos muito interessantes sobre the identical twins. E agora eu vou falar apenas dos gêmeos idênticos, ok? Some interesting facts about identical twins are: the chance of being born an identical twin are about 1 in 250. In Australia, for example, twins happen once in every 8 births. It means that 1 in 40 Australians is a twin. Então, lá na Austrália, gente, 1 a cada 40 australianos são gêmeos. Por quê? Acontece um nascimento de gêmeos a cada 80 nascimentos. No mundo, a Austrália é uma exceção, mas no mundo acontece um nascimento a cada 250. Ok? Let's continue. Vamos continuar. The incidence of twins being left-handed is higher at 22%, which is about 1 in 5 pairs of twins, or double that of the rest of the population. Então, é muito comum que dentro dos gêmeos, in the twins, identical twins, eles sejam canhotos. No caso, é esse daqui. É bastante comum, mas não é exatamente obrigatório isso acontecer. Ok? A taxa disso acontecer é 22%, 22%, e isso vai mostrar o que, gente? Que a cada 5 pares de gêmeos, um deles nasce canhoto. Claro que isso é maior entre gêmeos, mas também acontece em todos os tipos de nascimento. Por exemplo, nosso querido tio Alexandre, ele não é gêmeo. Quase é, mas não é. E ele é canhoto, então não necessita ser gêmeo para ser canhoto, ok? Próxima. Identical twins are more likely to have the same illness because of their genetic makeup. They will always be accountable for organs transportation if they ever need it. Uma das vantagens de você ser gêmeo idêntico é que, em geral, por ser a estrutura genética igual, você vai ser sempre o doador de órgãos do seu querido irmão. Sempre é compatible, sempre é compatível, o que é muito interessante, o que é bom que você pode salvar a vida do seu irmão. O que não acontece, por exemplo, pode não acontecer em gêmeos não idênticos ou irmãos em ordens separadas. Muitas vezes, por mais que você seja irmão da pessoa, os seus órgãos não são compatíveis com ela. Ok? Identical twins DNA, which is made up of the chromosome that contain the genetic information but determine everything about us, from the color of our hair and eyes, or athletic ability and personality traits, is virtually indistinguishable. If one of the twins commits a crime and leaves DNA in the crime scene, the crime lab won't be able to tell who did it. Vamos entrar agora para a parte de engenharia genética e genética forense. Gêmeos idênticos, monozigóticos, eles possuem a mesma carga genética. Então, se um dos gêmeos cometer um crime e deixar o seu material genético lá, ele pode incriminar o seu outro irmão, porque
O laboratório de genética forense não vai saber distinguir qual dos dois que é, porque a taxa genética e a estrutura genética geral, ela é igual. Então, se você pegar o teste de DNA de um gêmeo com o teste de DNA de outro, vai ser basicamente a mesma coisa. Eles são idênticos. Então, isso é muito complicado, é quase indistinguível, porque você não consegue determinar de quem é quem o DNA. Então, por mais que tenha um DNA lá na cena do crime, você pode estar acusando os dois, porque você não vai saber qual dos dois que é. Ok? Let's continue. Although twins have indistinguishable DNA, they have unique fingerprint. Essa é boa. Por cada um deles compartilharem até mesmo a mesma placenta, mas estarem envoltos de realidades diferentes dentro da placenta ainda, o desenvolvimento dos fingerprints, das impressões digitais, ele é diferente e único para cada ser humano. Então as enrugadas, os sulcos formados pelas impressões digitais, por mais que elas sejam likely parecidas, elas nunca são iguais. Então, uma das formas de você identificar quem cometeu aquele crime que eu falei no ponto anterior é caso tenha alguma impressão digital, porque aí na impressão digital você consegue identificar qual gêmeo fez aquilo. Porque por mais que eles sejam identicals e tenham o DNA undistinguishable, os fingerprints are different. São uniques, são únicos para cada pessoa no universo. Ok? Let's continue. Many twins have different learning styles. One twin may be an auditory learn, while the other is a visual learn. If one twin is great in physics, it doesn't mean that the other will be as well. Like all siblings, twins have their separate traits and challenges. They may not always be the best friend, and just like other siblings, they may have the good and the bad time. Então, gente, por mais que eles sejam idênticos, isso não necessariamente diz que eles precisam aprender igual ou que são aprendizes de maneiras iguais ou que tenham personalidades iguais. Afinal de contas, assim como todos os irmãos, the siblings, que não necessariamente são twins, eles necessitam principalmente de vivências diferentes para se tornarem e terem características e personalidades totalmente diferentes. Isso é muito interessante. Por isso que por mais que você tenha gêmeos identicals, eles não são the same person. Eles não são a mesma pessoa. Eles têm vivência diferente, psychologics different and other things. Então, por mais, por exemplo, que uma das gêmeas seja incrível em física, a outra pode não ser. E tudo bem, porque cada pessoa vai aprender de uma maneira diferente, vai ter uma leitura diferente do mundo, por mais que dividam the same DNA, o mesmo DNA. Ele pede. Última coisa. Não é porque você é gêmeo e igual a outra pessoa, compare, the share, the same DNA, isso não faz vocês melhores amigos de uma vida inteira. Assim como os siblings, assim como os irmãos, toda convivência interpessoal ela sempre pode gerar strengths and challengers, coisas boas, the good things and the bad things. So it's not a obligation, não é uma obrigação serem melhores amigos sempre, ok? Ou melhores amigos no caso de gêmeos idênticos. Última parte da nossa página ela diz o seguinte: Ella e Emma, são essas duas gurias aqui do lado, are identical twins. Elas são gêmeas idênticas. Is there any difference between them? Vocês conseguem enxergar e apontar para mim alguma diferença entre elas? The difference between them? Oh, yeah? What? Se você conseguiu identificar qualquer tipo de diferença que não seja a roupa, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, gente. De verdade. E a partir de agora, a nossa aula inteira vai falar sobre a Emma e Ella, ok?
Continuando. They are tall and slim. They have shoulder length hair and green eyes. Então, essas são as principais características físicas dela. Vamos analisar cada uma delas. Tall, são altas, and slim, esguias, muito magras, ou então bem magras. They have shoulder length hair, então o cabelo chega até o ombro, shoulder length, passa um pouquinho. Hair and green eyes, então os olhos delas são verdes. When they were little kids, their mother dressed them alike. Então, quando elas eram bem kids, bem criancinhas, the mother dressed, vestiam elas alike, semelhantes, bem iguais. Now that they are grown up, they wear the same style of clothes because they enjoy it, but they don't buy the same color the clothes. Então, por mais que elas ainda consigam se vestir de uma maneira um pouco parecida, elas não vão vestir a mesma roupa com cor diferente. Porque, enfim, né? Já crescer já deu. Their hobby are different. Então, os hobbies delas são bastante diferentes. Ella like playing tennis, while Emma like running. Ella's favorite subject is chemistry. Então, ela tem a matéria preferida dela em química. But Emma's favorite subject is philosophy. Então, a Emma gosta mais de philosophy. Both are good swimmers. Então, as duas são ótimas swimmers. They learned how to swim when they were only 4 years old. Então, com 4 years old, elas aprenderam a swimming. They are university students. Ella is studying nutrition and Emma is talking psychology. Então, essas matérias que eram tão importantes para elas na época de escola, acabaram decidindo algum tipo de profissão. A Ella, que gostava muito de chemistry, ela agora está estudando nutrition. Enquanto que a Emma, que gostava muito de philosophy, agora está estudando psychology. Está fazendo psicologia. To study for tests, para estudar agora para os tests, ela usually need read and write summaries. Então, geralmente, ela vai fazer summaries. Summaries são resumos sobre o conteúdo. But Emma prefer to watch online video classes. Então, a Emma ela gosta muito de ver isso que eu estou gravando agora e que vocês vão assistir, que são video classes, videoaulas. They love to go to the movies together in their free time. Então elas sempre vão go to the movies, assistir alguns movies all together, sempre juntas in their free time. Quando elas têm um tempinho aí free. Their favorite kind of movie is comedy. Então elas adoram comedy. They both love to eat sweet popcorn at the movies. Então ela tem até mesmo um gosto muito parecido de preferência alimentar. As duas elas gostam de comer sweet popcorn quando estão lá no cinema. Continuando. They usually get along well. But all siblings, they sometimes argue. Então, por mais que sejam muito amigas, igual todos os irmãos da face da Terra, às vezes eles argue. Because Ella is very messy and Emma hated when she borrow her things and then forget where she puts them. Então, ela é bastante messy. Ela ela pega as coisas da Emma e depois esquece, forgot to receive them, de devolver. However, after 5 minutes they are laughing together again. E depois de uns 5 minutos, às vezes mais, elas estão laughing again, sorrindo de novo. Ok? Agora a gente vai dar uma olhadinha no Going Further, que vai falar um pouquinho, gente, inclusive sobre a engenharia genética, que é uma das coisas que eu mais adoro fazer e conhecer. Mas vamos lá, gente. Who committed the crime? Quem foi que cometeu esse crime? Vou ler aqui para vocês o seguinte. Identical twins' visual differences are often difficult to
pinpoint. Então, gêmeos idênticos, ele visualmente falando, é muito difícil de você pinpoint. DNA doesn't help either. O DNA também, ó, não ajuda nada. Because they are from the same fertilized egg. Eles geralmente são iguais lá na fertilização dos óvulos. Isso acontece apenas em identicals. Quando eles não são identicals, são different, não tem problema. Para crimes, no caso, porque aí o DNA ele é diferente de uma pessoa para outra, ok? Mas lá nos identicals é tudo igual. In history, there were cases in which one twin committed a crime and blamed the other, Hassan and Abbas, ou were identical twins. Então, eu vou contar para vocês agora a história do Hassan e do Abbas ou. Eles são identical twins e aí aconteceu um crime aí. Vamos dar uma olhadinha. One morning, three masked men broke into Germany's famous luxury department store Kaufhaus des Westens. Então, uma manhã legal e tal, três caras mascarados invadiram uma famosa loja de luxo Germany, alemã, chamada de Kaufhaus des Westerns. They robbed 5 million euro in jewelry and watches. Eles roubaram somente 5 milhões de euros, não de dólares, euros em jewelry and watches. The police found traces of DNA, then on a glove left in the crime scenes of the crime. Então tem a polícia encontrou o DNA numa luva que foi deixada na cena do crime. But the DNA landed them to not one but two suspects. Quando foi feito o teste de DNA, não deu um suspeito, como sempre dá. Deu dois suspeitos. Who were the 27 years old monozygotic twins with early identical DNA. None of them could exhaustively be linked to the evidence using method of DNA analysis. Quando chegou nesses dois caras que eram suspeitos e o DNA não conseguia falar de quem era quem, não tinha como fazer isso com o exame de DNA, o que foi que a polícia fez? Both were arrested. Os dois foram presos. But they were set free because the police could not detain them since it was not possible to determine which one committed the crime. Então, gente, eles foram presos. Mas depois disso eles foram set free, foram liberados, porque assim, não tem como você dizer qual dos dois que fez. Na dúvida, ninguém foi preso. Os dois ficaram livres porque não tinha como saber qual dos dois que cometeu o crime. Então você sempre estava com um inocente e um culpado. Ok? Agora nós vamos. Essa daqui é a Kaufhaus des Western, que é a loja de luxo lá da Alemanha, onde eles entraram e roubaram esses 5 milhões de euros. Agora nós vamos para as nossas activities. Come on. The first question said that. Fica lá na página 102. Então todas as nossas activities vão ficar entre as páginas 102, 103 and 104. Okay? The first question. Answer the question according to the text. Responda as questões de acordo com o texto que a gente acabou de ler. What were the characteristics of identical twins? Quais são as principais características dos gêmeos? Vocês podem copiar e colar lá do texto, mas eu preciso dessas questões todas in English. Ok? Letter B. What is the medical term for identical twins? Qual é o nome médico, aquele nome mais bonitinho, monozygotic, que é o nome certo, que é o nome científico para gêmeos idênticos? Letter C. How can you explain the fact that twins are more likely to have the same health problems? Como é que você consegue explicar e como é que o texto explicou que geralmente os gêmeos possuem os mesmos problemas de saúde? Compartilham mesmo? Vamos lá. Letter D. Where can the genetic information that determines the color of our hair or eyes be found? Então,
onde que as informações genéticas elas estão contidas, que vai determinar aí cor de cabelo, cor de olho, entre outras coisas que eu já havia comentado com vocês antes. E aí? Letter E, letra E. Do twins have the same fingerprint? Os gêmeos eles possuem o mesmo fingerprint? Second question, segunda questão. Read about Ella and Emma and complete the information about them. Então a gente vai dar uma lida de novo lá no texto onde fala da Ella e da Emma e vai colocar algumas informações sobre cada uma delas. Então quais são as informações? Quais são as favorite subject da Ella e da Emma? Você pode colocar só a palavra in English. Area of study, a área que elas estão estudando, agora na faculdade. Food, comida, que é parecida ou não. Hobbies, quais são os hobbies da Ella e da Emma. Personality traits, quais são os traços de personalidade. Uma é messy, a outra é organized. Então coloca aí o que vocês encontraram. E qual é o kind of movie, o tipo de filme que elas gostam de assistir. Cada uma delas. Pode ser igual ou não. Na terceira questão, faz a seguinte pergunta. Do Ella and Emma have the same learning style? Elas aprendem da maneira correta? Se sim, coloquem yes. Se não, podem colocar no. Mas agora vocês precisam explain your answer given details. Vocês vão explicar essa resposta dando alguns detalhes que tem no texto, tudo bonitinho. Uma delas gosta de fazer summary, a outra gosta de what em alguma coisa. Coloquem todo esse trecho do livro, lá do texto que está no livro, coloquem nessa terceira questão. Tem bastante linha para isso. Quarta questão. Complete the sentence about Ella and Emma using relative pronouns. Agora a gente vai lembrar de uma coisa que a gente viu no módulo passado, que são os relative pronouns, e completar na quarta questão essas sentenças sobre a Ella e a Emma. Letter A. Ella is the one, is messy. The organ. Ella forgot where she put Emma's things. Nutrition is the area. Ella is studying. Ella has a sister. Favorite sport is running. E the movie theater is the place, o lugar, they go together. A quinta questão pedem para vocês darem uma lida nesse texto que vai falar um pouquinho sobre as fingerprints, as impressões digitais, e vai pedir para vocês darem uma olhada em cada uma dessas afirmativas. As que tiverem corretas, você vai marcar aqui nas nossas alternativas. Se é a letra A letra B, C, D ou E. Letter A, B, C, D or E. Ok? E o homework de vocês fica aqui na page number 104. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus, gente, e até a próxima aula. See you soon. See you next week. Bye bye.